Bem, pessoal, boa tarde. A partir desse momento nós estamos gravando, então quem se manifestar está concordando com os termos de uso de imagem e de som da voz. O que a gente vai fazer hoje, pessoal, é uma aula só de programação, vai ser uma aula de laboratório, e a primeira coisa que eu vou fazer nessa aula de laboratório é ensinar vocês a usarem o ambiente de programação do Ava. Então eu pediria que vocês abram o Ava, eu estou com o Ava aberto aqui já. Aí vocês, se vierem aqui no Ava, lá embaixo, vocês vão encontrar aqui, ó, Laboratório Virtual de Programação. Eu não sei se todos vocês já vieram aqui, mas se você vier aqui, primeiro o arquivo é um PDF que tem instruções de como usar isso. E ele tem dois exemplos aqui. A gente vai fazer esses dois exemplos aqui ao vivo agora, tá? Qual o primeiro exemplo desse tutorial de programação? O primeiro exemplo aqui é a gente vai fazer uma função que converte temperatura. Ela recebe temperatura em graus Celsius e devolve a temperatura em grau Fahrenheit. Tá? Então, essa função tem esse protótipo aqui, F é igual a Celsius to Fahrenheit, e ela recebe C como entrada, temperatura em Celsius. Como é que a gente pode programar isso aqui? Para programar uma função no Octave, você tem que ter essa sintaxe function, sempre começa com isso. E depois do function, o que vocês vão colocar é essa sintaxe que está aqui. F é igual a Celsius to Fahrenheit e um C de entrada. Aqui no corpo da função, o que está entre o function e o end, que encerra a função, você vai colocar o que for necessário para executar a tarefa, as instruções que são necessárias para executar a tarefa que a função se propõe a fazer. Qual é a tarefa que essa função se propõe a fazer? Pegar uma temperatura em graus Celsius e devolvê-la em grau Fahrenheit. Se vocês lembrarem lá da física básica, qual é a fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit? Você tem que multiplicar a temperatura de Celsius por 1,8 e somar 32, não é? Então está aqui, eu vou fazer F, que é a saída, igual a 1,8 vezes C. É muito importante você não esquecer o vezes aqui. Várias pessoas estão me enviando e-mail dizendo que o trabalho não está conseguindo, tem algum erro no trabalho, e programou uma fórmula que botou 1,8C, não colocou um vezes. Aqui o computador não é adivinho. Se você não especificar que ele tem que fazer uma multiplicação, ele não vai saber, tá? E depois você soma 32. Eu acho que esse programa é muito simples. Eu tentei fazer o programa mais simples do mundo, o programa mais simples que eu consegui imaginar. Vamos fazer isso lá? Deixa eu só autorizar como as pessoas estão entrando aqui ainda. Vamos fazer isso aqui no Laboratório Virtual de Programação? Esse é o exemplo 1. Vocês vão clicar aqui em LVP exemplo 1. E isso vai abrir isso aqui. Peraí, eu estou como modo professor. Deixa eu trocar o meu papel. Deixa eu fazer isso como se eu fosse um aluno. Tá? Então, como aluno, isso aparece assim para mim, né? Eu clico aqui em LVP exemplo 1. Depois, se você estiver aqui no exemplo 1, você vai clicar em editar. Aí vai aparecer para vocês o seguinte, vai aparecer essa telinha aqui, que tem um terminal onde você pode editar um programa no Octave. Vocês vão ter lá dois códigos já, um que chama main.m e um que chama correction.m. É importante que vocês não alterem esses códigos, porque esses códigos aqui, eles são para correção da tarefa. Então, vocês não têm que alterar esse código aqui.
tá? E no trabalho, se vocês alterarem ele, esse programa, ele vai dar 0 de nota, porque você não pode mexer nesses arquivos aqui. O que vocês vão precisar fazer aqui? Vocês vão precisar criar um novo programa, um novo arquivo.m. Aí você vem nessa seta de mais aqui, e você tem essa folha de papel aqui para criar um novo. Aí você vai ser pedido para colocar o nome do arquivo. Qual o nome do arquivo que você vai colocar? É muito importante que esse nome aqui seja exatamente igual ao nome da função, porque senão o programa principal não consegue ler. Qual o nome que a gente quer colocar aqui? Celsius to Fahrenheit. Então, eu vou colocar aqui Celsius to Fahrenheit. E colocar um ponto M no final é importante também, tá? E você clica em OK. Vai criar um arquivozinho desse. Dentro desse arquivo, a gente vai programar. Então, como é que eu vou programar isso? Dá para vocês lerem? Function Celsius to Fahrenheit. Ele recebe um C. Agora, esse Celsius to Fahrenheit, ele tem que retornar um F. Então, eu vou escrever isso aqui. Sempre que eu abro um function, eu gosto de vir aqui no final e já colocar um end, para eu não esquecer de colocar o end depois. Aí eu salvo. É importante periodicamente salvar também. Faça isso aí, pessoal. Vamos fazer essa tarefa juntos? Aí aqui agora eu tenho que programar o quê? Fórmula de conversão. A fórmula é tão simples que eu vou levar 20 segundos para programar. Pronto. Salvei. Façam isso aí, por favor. Ok, professor. Professor, essa linha 2 vazia não interfere em nada, né? Não interfere em nada. Você pode, ó, por exemplo, eu posso colocar um outro espaço aqui, não vai mudar nada. Comentários também não interferem em nada. A Júlia perguntou se pode comentar antes do function na primeira linha. Pode sim. O function não pode colocar nada antes. Isso aqui vai dar erro, mas... E até uma boa prática, você colocar comentários assim. Eu sempre que eu programo uma função, sabe o que eu faço aqui no início? Eu gasto várias linhas para explicar
o que essa função faz, o que são as entradas e o que são as saídas. Isso é uma boa prática de programação. Um bom programa tem muitas linhas de comentário. Um programa bem feito, entendeu? Deixa eu apagar isso aqui, só para vocês poderem ver na tela. Professor, tem alguma outra forma de inserir o comentário sem ser com esse porcento do lado? Não, no Octave só com o percent. Tá bom. Tem algumas linguagens que tem mais de uma opção, mas aqui é só essa, só. Pessoal, vocês conseguiram programar? No Anok que tem a opção de colocar aquele jogo da velha também. No Anok. Ah, legal, Carla. Lá o tralha funciona? Funciona, o tralha funciona e o percentual também. Para comentário, tanto faz. Aqui eu acho que não, vamos ver. Se eu botar um tralha, vamos ver se ele bota em verde. Não, não bota. Só funcionalidade do Anok. Legal. Beleza, eu consegui fazer, professor. Conseguiu? Professor, Pessoal, depois que vocês... Oi, pode não falar. tem que dar um tab no que está dentro da função, não? O que você chama de um tab? Ah, indentar? Isso. No Python é obrigatório. Aqui não é obrigatório, mas é uma boa prática para quê? Para o código ficar organizado, né? Porque o código bagunçado nem você entende que girar o seu professor. Então é uma boa prática fazer isso, mas é obrigatório, tá? Pessoal, como é que vocês colocam para corrigir? Vocês vêm aqui nesse foguetinho, tá vendo? E bota executar. E o meu vai dar erro. E eu escolhi fazer isso no Chrome de propósito, porque vários de vocês devem estar tendo esse erro, não está não? Tá, professor. Deu erro aqui. Todo mundo está com esse erro. O que acontece se você tiver esse erro? Você vem aqui, dá OK. Vai chorar? Não. Tem remédio para isso. Sabe qual é o remédio? Vocês sabem por que eu tenho 1, 2, 3, 4 navegadores instalados no computador? Volta e meia, um não funciona para uma coisa, eu tenho que ir para o outro. Aqui, o Chrome, que é o que eu uso mais, não funciona com isso. O que eu faço? Eu vou para o Firefox. Estou aqui no Ava no Firefox, estão vendo? Deixa eu colocar aqui como aluno. Aí você vem aqui, ó, no laboratório lá que a gente acabou de fazer. Editar. Como eu já fiz esse programa, ele está salvo lá, tá vendo? A Júlia falou que deu erro nos 3 navegadores dela. Qual que você tentou? Ela deve estar digitando, ela tá falando no chat. Tem o Chrome, tem o Safari, tem o Firefox e tem o Opera. Você pode baixar todos eles. Ela falou que tentou no Explorer, no Chrome e no Avast. Tenta no Firefox. No Firefox funcionou para mim. Se não tiver o Firefox, tem que instalar ele. No Safari também deu erro. No Safari deu erro? Tenta no Opera também. No Opera eu acho que funciona. Oi? É que esse erro que tinha dado, pelo menos aqui eu consegui rodar, quando clica ali em cima de Server 10, ele vai para ele abre um link. E aí se você clicar para permitir, depois ele roda. Sem problema. Tá. Pelo menos eu consegui assim. Você me ensina a fazer isso já. Deixa eu fazer aqui no Chrome, só no Firefox para mostrar. Eu venho aqui, ó, vou dar o executar aqui agora. Flag igual a 0. Se vocês tiverem aqui flag igual a 0, significa que o programa rodou direitinho, está tudo funcionando. Professor? Oi? O meu, no caso, não tá. O foguete ele tá tipo assim, cinza, não tá passível de clicar. Mas eu escrevi igual o seu. Você já criou? Você botou um ponto M aqui? Botei. Tem que salvar o programa. Tem que salvar. Você salvou? Ah, deve ter sido isso. Peraí, deixa eu tentar.
Ah, foi. Isso mesmo. Aí deu esse erro aí também. Pessoal, não, aqui não é um erro não. Ó. Flag igual a 0 significa que a correção foi ok. Não esse. Aquela tela que você tinha mostrado Aquela tela, antes. tá. Deixa eu só explicar para vocês o que o main e o correction fazem. O main é um script, isso aqui é uma função. Isso aqui entra C, sai F. Aqui é um script. O que o script faz? No script você executa uma sequência de instruções, só que você não tem uma entrada e uma saída bem caracterizadas. Na função você executa uma sequência de instruções, mas você tem uma entrada e uma saída bem caracterizadas. Então, função é usado para executar pequenas tarefas que são repetitivas, né? Aqui, converter a temperatura pode ser uma coisa que você queira fazer repetidas vezes. O que esse script aqui vai fazer, esse script de correção? CLC, ele limpa a tela, clear, ele limpa a memória, para apagar todas as variáveis que estejam gravadas, eventualmente, na memória do programa, da plataforma de computação, o Octave, no caso. Eu estou definindo uma tolerância aqui. Depois eu explico por quê. O teste 1 vai fazer o seguinte, olha, ele está dando a temperatura em Celsius igual a 0. Ele sabe que, eu sei que o 0 Celsius equivale ao 32 Fahrenheit. Eu faço aqui essa conversão, então. Ó, aqui eu chamei a função para fazer a conversão. Coloquei esse C aqui de entrada, que está com valor 0 definido, peguei esse F aqui. Agora eu vou chamar a função correction, que ela faz o quê? Eu passo para ela o F, a temperatura calculada, eu passo o valor correto que eu sei, a minha referência, e passo uma tolerância. Essa função aqui vai comparar esses dois números segundo essa tolerância. Se a diferença entre eles dois for menor que essa tolerância, ele vai retornar flag igual a 0. Se ela for maior, vai retornar flag igual a 1. Tá? Flag igual a 0 significa que está correto, flag igual a 1 significa que tem um erro. Depois eu vou fazer um outro teste. Eu sei que é 100 Celsius, o Fahrenheit é 212 Fahrenheit. Eu vou converter de novo com esse outro valor, comparar e guardar o resultado desse segundo teste na variável flag 2. Depois eu vou fazer um teste 3, temperatura menos 40. Eu sei que o Celsius e o Fahrenheit a menos 40 são iguais. E aí vou comparar aqui. Depois, no final, tem uma variável flag, que é a soma dos 3 flags individuais. Se os 3 flags derem 0, correto, o flag vai dar 0, né? Se um teste der erro, um ou mais testes der erro, o flag vai dar diferente de 0. Então, aquele teste que a gente faz, ó, você vê deu flag igual a 0, ele passou nos 3 testes, a nota é máxima. Tá? Professor, o Pedro Henrique disse que no Firefox também não rodou para ele. Vocês tinham me proposto ensinar como resolver aqui o problema quando dá erro, né? Como é que é? Você clica em server. Você... Professor, eu fiz, não precisou ir aí, não. Mas aqui tá precisando, né? Eu dei ok, não deu, não foi. Eu cliquei em server aqui. Isso, clica aí, eu tentei aqui também. Vai o avançado, lá embaixo. Avançado. Não apareceu não, pra você. Pra mim aqui eu acho que é nessa opção aqui, ó. Professor, o meu foi também direto na coisa, só clicar em avançado. É isso aí, o meu também. E ir para o URL que ele manda. Aí aparece ok, aí só tem que dar ok de novo e... Eu acho que é aqui, se eu colocar esse... Se eu reduzir a proteção do navegador, eu acho que vai. Agora vai dar erro de novo. Se for igual ao meu, vai dar erro de novo. Aí você vai em server, vai em avançado e clica no IP que tá lá. Clica em avançado e tinha
O IP para mim não, não era aparece. Para baixo. Deixa eu recarregar aqui. Ah, apareceu ok. Só apertar o reload lá e ver se vai. Sim, professor, apareceu ok do lado do IP, lá em cima, né? Eu acho Aqui que agora aparece? vai. Aqui no... Aperta o reload. É isso. Agora só fecha e tenta aí. Isso, fechar isso. E tentar rodar de novo no foguete. Ok. Isso. Não tá indo não no meu. Para mim foi. Já foi. No semestre passado eu não consegui resolver esse problema. Eu consegui só mudando de navegador. Deixa eu tentar isso em Erased Protection aqui. Oi. O meu aqui abriu um terminal preto, aí eu não sei o que faz aqui agora com esse terminal. Washington, você tem que aparecer o flag igual a 0. Eu fiz esses procedimentos aí que os colegas estão falando, aí depois abriu um terminal preto. Acho que não é ele não, professor. Tenta rodar novamente. Isso, vai no foguete. Aí o server 10. Aí leia mais, né? Isso. Aqui. Isso. Essa página. Pensei que ele abria mais alguma parte. Estranho, meu tinha aparecido. Não é imagem, não, é avançado. Tem que clicar em avançado. É que o meu avançado, quando eu clico, não aparece nenhuma Ela opção. com um monte de endereço IP. Tenta jogar o endereço IP. Eu não tenho opção, ó. Ele não mostra nada. Se clicar em reload. Também não funcionou. Que aparecer. Talvez possa Se ser isso. acontecer isso e não conseguir resolver aqui, pessoal, a saída é, ó, vai para o outro navegador. Olha aqui no outro. Washington, você teve uma tela assim? Tive, mas não tá aparecendo esse flag 0 aí, não. O que tá aparecendo na sua tela? Tá tela? aparecendo essa tela, só que tá error em Celsius, Fahrenheit e Kelvin from, eu acho. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Muita gente está perguntando. Eu vou colocar um bug de propósito aqui. Eu, em vez de chamar de F, eu vou chamar de G aqui, tá bom? Aí eu vou vir aqui no main e vou executar o main. Deu um erro. Tá vendo? Se você tiver a palavra erro aqui, vamos usar a lógica. Você programou o main? Tinha alguns erros no main, mas era culpa minha. Eu já corrigi esses erros. O correction também está correto. Se apareceu a palavra erro ali, a única coisa que você fez foi aqui, o erro está aqui em algum lugar. Você tem que procurar. Qual o erro aqui agora? Quem adivinha? É o G. Eu estou botando G, eu estou gravando a conversão em G. O problema não é nem não declarar. Eu não tô declarando nada para F que é a saída, tá vendo? Eu posso fazer agora F igual a G. O programa vai funcionar, quer ver? Funcionou. Agora vamos ver aqui. Estou dividindo por 0. Ele vai dar um alerta, ó, divisão por 0. E olha o flag aqui no final. O flag deu 0? Não, por quê? Quando eu pego o resultado aqui da conversão e divido por 0, ele vai trocar isso por esse número que sai dessa fórmula aqui pelo quê? Por infinito. Então o F dá sempre infinito. F infinito vai falhar em todos os testes aqui, tá vendo? O número que sai aqui no flag é a quantidade de testes que falharam. Entendeu? Como é que eu corrigi isso, gente? Se eu deletar isso aqui, colocar F aqui, salvei, executei, pronto.
Nenhum erro, tá vendo? Alguma dúvida nisso, pessoal? Professor, o Lucas ele está informando que fez tudo certinho, mas o flag não está dando 0. Está dando erro. Não. Se o flag não está dando 0, tem algum bug no seu código. Pessoal, programação também é uma arte de exercitar. Programação, um ingrediente importante é você exercitar o seu senso crítico. Se está dando uma mensagem de erro aí, tem um bug no seu programa, por mais que você pense que não, que fez tudo certo. Você depois olha com muita atenção, você descobre um erro ínfimo lá. Entendeu? Professor? Oi? No caso, o meu tá falando assim, warning, function name f does not agree with function file name. Falando que o f não concorda com a função. Você deve ter escrito o Fahrenheit. O que ele está dizendo aí é que o nome da função aqui e o nome do arquivo aqui não estão iguais. Né? Você deve ter um erro de grafia aqui em um dos dois, ou na função ou no arquivo. Tá bom, vou tentar ver aqui. Isso é um erro muito frequente, pessoal. Esse é um erro muito frequente. Eu coloco esse exemplo também foi pensado, que isso aqui é super complicado, para chamar a atenção de vocês nisso, tá? Quando o nome da função é simples, é pouco provável vocês errarem. Mas quando é complicado, às vezes dá muito erro nisso. Professor, e também tem a questão do nome da variável, né? Como o Octave Active, né? Se colocar o F maiúsculo e lá na função colocar como F minúsculo, ele vai não reconhecer também, né? Ótima observação, Sara. Olha aqui, pessoal, eu estou usando Fzão aqui e Fzinho aqui. Deu um erro, né? Estão vendo? Ele está dizendo que o valor do lado direito da designação nessa linha 18, coluna 3, está indefinido. Por quê? Você vem aqui na linha 18, coluna 3. Na linha 18, você está fazendo o quê? Você está guardando em F o valor que sai dessa função conversão. Quem está saindo dessa função conversão? Ninguém, porque eu não defini ninguém para o Fzão, tá vendo? Quando eu fizer isso aqui, eu elimino esse erro. Professor, o meu tá dando F igual a 1, F igual a 1, F igual a 1, flag igual a 3 e Octave 1. Tá igual. Tá igual da Lana. O seu tá dando um negócio tão pequeno aí. Tá igualzinho que você escreveu aí. Ah, é porque tá 1,8. Tem que colocar o ponto. É 1,8. Ah. Professor, esse como é é que eu faço para criar muito essa página nova frequente, ali? pessoal. Olha aqui. Isso. Ah, agora foi. Show. Professor, como é que eu faço para porque eu cheguei e tinha uns 10 minutos de aula e eu não peguei essa parte. Como é que eu faço para criar? Se eu tá com 3 abas abertas no coisa, eu só tô com 2, que é o main.m e o correction.m. Como é que se eu botou o Celsius Fahrenheit ali? Você tem que vir aqui e criar um arquivo. Ele não está me deixando criar mais porque eu já criei o meu, entendeu? Você tem que vir aqui nesse mais, aí tem esse botão aqui novo. Aí você vai criar um novo e vai criar esse arquivo. Entendi. Deixa eu colocar esse arquivo aqui no chat para vocês. Professor, o flag é para dar 0 ou para dar 3? O flag é para dar 0. É que o meu dá 3 é... Significa que falhou nos 3 testes. Ok. Tem algum bug ainda no... Você está dando flag diferente de 0, pessoal. Tem algum bug. E notem o seguinte. Flag dá 0 não significa que está certo não, tá? Só que passou em todos os testes. Pode ter um bug ali que não foi testado, entendeu? Que não ativou o erro. Ali, é menos 32 ou dividido por 32? É mais 32. Ah, eu botei menos. Professor, boa tarde. Boa tarde. No meu tava dando o mesmo do que o seu há uns poucos segundos, que tava dando problema na linha 18, coluna 3, só que
também eu ajeitei e não tá indo, tá dando o mesmo erro. Qual é a mensagem de erro? Lê aí pra gente. Bota lá no chat. Tá, 2 segundos. Você deve estar com um erro no nome do arquivo. O nome do arquivo não deve ter algum erro de grafia. Ah, tudo bem. Vou dar uma conferida aqui. Obrigado, mestre. Tá? Eu posso seguir, por exemplo, 2? Pode, professor. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. A minha dúvida, tipo, na hora do trabalho, aquela primeira aba que você coloca sobre os erros, né, que você já vai estar pronto ou nós vamos ter que fazer esse erro? Aqui no trabalho? Por exemplo, na hora que for aplicar o trabalho mesmo, na hora que for, nós Eu vamos estou no aplicar... trabalho aqui, pessoal. Ó, o que vocês têm que fazer no trabalho aqui? Vocês vão vir aqui. Tipo, eu quero saber se essa primeira parte já vai estar pronta, já na hora que nós vamos apresentar o trabalho para Quando fazer o você teste? olhar no trabalho, o main e o correction sempre vão estar lá. Eles já sim. estão prontos, já estão programados e estão debugados. Funciona direitinho. Assim, eu queria saber se nós que íamos ter que aplicar para ele aplicar o erro e tudo mais, ou se ele já Não. seria... Os testes estão programados aqui. Assim, Você seria vai mais a função mesmo. vir aqui e colocar o nome lá que eu peço é Van der Waals, né? .m. Você vai vir aqui programar a sua Van der Waals. Ô, professor, aí é só sim, fechar, perfeito. voltar? Como assim? É só, tipo, fechar ou voltar na página do AVA, que ele vai ficar salvo automaticamente? Sim. Vamos fazer o seguinte, eu estou saindo aqui, ó. Ah, não, eu acho que o trabalho não salva, não. Vamos ver. O tutorial eu sei que ele salva. Vamos ver se o trabalho ele salva. Não, o trabalho ele não salvou, não. O que eu recomendo é que vocês façam o trabalho fora, no dispositivo local de vocês, e depois venham aqui só para colocar ali direto, entendeu? Tá. Ok, professor. Professor, o Thierry e o Matheus falaram que não conseguiram fazer. Tá dando erro em algumas linhas. Coloca um erro no chat, por favor. No trabalho, o flag tem que dar 0 também, professor? O flag tem que dar 0, Beleza. Professor, depois eu queria saber também a questão do envio do trabalho. Tipo, você falou que salva ali, e aí a gente vai preparar no programa, vai copiar e colar ali para fazer o teste. Aí depois eu queria saber como é que vai confirmar o envio do trabalho. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou criar o Van der Waals. Beleza. Vou fazer um function Van der Waals. Aí, como é que ele tem que devolver um V? Como é que era aqui? O que ele colocava aqui? N, A, B. P e T maiúsculo. Era nessa ordem? Na verdade é P, T, N, A, B. P, T, N, A, B. Tá. Vamos fazer o seguinte aqui. P vezes V vezes N vezes R vezes T. O que vai dar erro aqui nesse meu programa? É PV igual a NRT, né? Então V é o quê? NRT sobre P. Eu estou usando não a equação de Van der Waals, eu estou programando aqui a equação dos gases ideais, né? O que vai dar erro aqui, pessoal? Tá faltando um AB, não tá? O AB foi passado de entrada. Eu não usei o AB. O R que não está sendo entrado, né? Não está sendo Isso, Washington. O R não está sendo definido, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer aqui no
Firefox. Tá aqui a minha Van der Waals, tá vendo? Ele vai reclamar aqui do quê? R não está definido. Pessoal, a mensagem de erro é importante que você tente entender ela, porque ela te diz o que está acontecendo. Entendeu? Se está em inglês, eu não leio bem inglês, você faz o seguinte, você pega aqui, ó. Em inglês eu leio, mas quando eu me deparo com um texto em alemão, sabe o que eu faço? Venho aqui. R indefinido próximo à linha 3, coluna 9. Ah, linha 3 está aqui. O R está aqui, não foi definido. O que eu faço? Ah, R é igual a 1. Isso não é o valor verdadeiro de R, né? Mas eu estou chamando meu R aqui de 1. Pronto. Executei. Deu flag igual a 5. Por que deu 5 erros? Mas o flag tem que dar igual a 0, professor? Tem que dar igual a 0. Por que que... Olha aqui, eu estou fazendo 5 testes aqui, com 5 gases diferentes. Ele errou o cálculo do volume nos 5, né? Você colocou gases ideais, não é? Eu coloquei a equação dos gases ideais, eu não coloquei a equação de Van der Waals. Me dá o R aí, só para mostrar como é que é o R dos gases ideais. 0,82. 0,82. É isso? Não, é Eu acho. 00821. 00821. Agora está a equação dos gases ideais mesmo, né? Olha, 3 daqueles gases lá se comportam como gases ideais, 2 não, né? Estão vendo? Você está vendo que com um programa errado, ele pode passar em alguma bateria de testes aqui, por isso que eu faço vários testes. Se passar em todos, não garante que o programa de vocês está certo, mas tem um forte indício que ele está certo, tá vendo? Se você programar aqui a equação dos gases, a equação de Van der Waals bem programada, ele vai passar em todos os testes aqui. Tá? Tá claro sobre isso, sobre o trabalho, pessoal? Ô, professor, e aquilo que você tinha dito aula passada, de fazer os testes com números da tabela? Exato, faz o teste com o número da tabela. Os testes que estão aqui são os números da tabela. Não preciso esconder isso de vocês. Se você passar em todos os testes da tabela, você vai passar em todos os testes aqui. Então, quando eu fizer o teste no meu programa e ele der certo, basicamente, ele vai dar certo quando eu for jogar para o trabalho aqui no Ava, né? Exato. Ah, sim. Professor, para fazer o teste, aí a gente cria outro arquivo, aí chama a função de Van der Waals e passa os parâmetros. Eu vou mostrar aqui como fazer o teste. Eu vou mostrar aqui como fazer o teste. Vamos aqui no Cocalc. Tá aqui. Eu vou colocar aqui o Van der Waals que eu programei, tá bom? Deixa eu voltar lá. Vou copiar isso aqui. Eu defini aqui pressão, defini temperatura, defini número de moléculas, defini a constante A, constante B e o volume do laboratório. Eu vou vir aqui agora, eu vou copiar
e vou colar o van der Waals aqui. Posso executar aqui? Professor, eu tenho que pegar as 3 abas que estão abertas e jogar aí ou o quê? Não, eu estou ensinando vocês como testar aqui, ó. Eu defini a função. Não, então, pro Agora eu teste defini, mesmo. agora eu defini as entradas, ó, P, T, N, A e B. E coloquei o volume, eu chamei VLAB, o volume, o valor correto do volume. V é o valor calculado do volume. Qual o valor correto aqui? 0,53. Qual o valor calculado aqui? 0,61. Tá uma boa aproximação? Tá meio longe, né? Acho que não. Você acha que isso vai passar no teste? Não, é por causa da regra, né? A regra não está bem definida. Você pode fazer assim, ó. Isso aqui é um teste lógico, né? Se esse número for menor que 0,5, vai dar verdadeiro, senão vai dar falso. Aqui no lado é VLAB. Estranho. Vamos ver quanto é o erro que está cometendo aqui. O programa travou. Professor, parece que tem alguém querendo entrar na sala. O programa travou aqui, deixa eu... Professor, só uma pergunta. Nesse programa aí das conversões de temperaturas, quando a gente põe para avaliar, não está saindo o resultado, né? Olha, Tipo, Washington, da avaliação. quando você... Deixa eu voltar lá. Ele grava o valor convertido nessa variável f, mas como tem 2 pontos aqui no final, ele não exibe o valor dessa variável na tela, entendeu? Ó, quando você executar, ele não exibe nada na tela, só o resultado do flag igual a 0. É importante que vocês não exibam nada na tela pelo seguinte: o sistema de correção ele vai ler a linha aqui e ele vai dar certo se for flag igual a 0 e errado se for qualquer coisa diferente flag igual a 0, tá?
Por isso que é importante que não imprima nada na tela. Não, entendi. Eu digo, tipo, né, nessa marquinha ali do correto e do zero, tu bota para avaliar se a nota é zero, se a nota é 100. Aí, nesse caso, aí não tá Ó, nada, né? peraí. Não, entendi o que você quer falar. Esse foguete corrige, pessoal, tá? Depois que o programa estiver funcionando, você vem aqui em avaliar. Aí ele vai dar uma nota aqui, ó. Ó, um teste, passou no teste. Quem tiver isso aqui, beleza, nota é 10. Tá? Professor, então, quando enviar o trabalho, apareceu essa mensagem, quer dizer que conseguiu tirar a nota do trabalho. Exato. Quem tirou isso aqui conseguiu tirar a nota máxima. Porque no Tá, e as material. notas menores que essa, a gente aparece qual mensagem? Vai aparecer um teste run, 0 test passed. Isso é Tem a zero, não? bateria de teste, mas ela é única. Vamos fazer o seguinte, vamos botar um bug aqui. Pessoal, onde você clicou para aparecer isso? Para enviar? Eu cliquei aqui em avaliar, tá vendo? Olha aqui o que acontece. Incorrect program output. Tá? Professor, o Lucas está perguntando se pode avaliar às vezes. No teste vocês podem avaliar quanto quiser. Lá no trabalho, acho que depois que você fizer a primeira nota que fica é a nota. Eu posso fazer esse teste aqui. Eu posso fazer esse teste com o meu, porque o meu tanto faz a nota que eu tirar, né? Deixa eu só mostrar aqui. Imagine que você programa a fórmula errada aqui. O programa está rodando, ele é um programa que vai executar, mas vai dar flag igual a 3. O que acontece se você disparar a correção nesse caso? Ele vai dar erro, tá vendo? Professor, mas então, se eu enviar, tipo assim, tem uma bateria de teste, né? Vai fazer o teste. Aí ele fez um teste, só que o programa é qualquer coisa errado e ele não passou no teste. Então, se eu entregar, minha nota seria 0 ou não? É binária a nota. É binária. Só é 0 ou 10? É. Porque você tem toda a chance do mundo para tirar 10, né? Você pode fazer, você pode antes de enviar testar infinitas vezes. Então, Não, tranquilo, porque eu achei que fosse ser uma escala de notas assim. Fiquei um pouco assustado. E se eu enviar, der errado, depois eu mudar o programa e enviar de novo, e a nota for. E ele contar a nota, fica deixa eu a ver, última nota. deixa eu certo? ver se dá para enviar. Deixa eu ver se ele deixa enviar várias vezes. Espera aí. Eu vou fazer aqui no meu, porque o meu eu posso errar. O meu Van der Waals aqui está errado, né? Deixa eu fazer uma coisa.
Ô, professor, esse programa aí, o Wonderwalls, o meu tá dando erro no C. Como é que você corrigiu? Tá dizendo que o C não tá definido. Deixa eu só roubar aqui rapidinho para eu ver uma coisa aqui. Eu vou roubar aqui no meu. Botar a tolerância 1000, aí qualquer coisa vai passar no teste. Tá. Deixa eu corrigir uma vez. Vamos corrigir de novo agora. Tá, em princípio foi. Ó, eu acho que vocês podem fazer várias vezes sim. Ah, tá. O professor, até tava vendo aqui, acho que eu devo ter clicado sem querer enviar. Eu enviar, tipo, agora, 1h55. Então, esse você não vai considerar, não, então. Eu acho que não. Não sou eu não tenho controle disso, é o sistema, tá? Mas eu acho que vocês podem tentar várias vezes. Deixa eu ver aqui na parte... Isso é configuração do sistema. Eu tenho que olhar com calma porque eu não sei de cabeça. Eu tenho que procurar onde que tem isso. Mas eu acho que em princípio sim. Eu acho que em princípio, ó, se eu voltar aqui, eu acho que ele deixa eu mandar de novo. Professor, na sua janela aí do lado direito, aparece a nota proposta. No meu não está aparecendo esse valor de nota, só os comentários. Mas é porque eu acho que ele tá no. Professor, mas aí não tem diferença. Tipo, não tem diferença pro seu não, porque você tá no professor online. Será que tem alguma Não, coisa? Tá eu pelo estou no online? papel de aluno. Eu estou no papel de aluno. Aqui, a nota proposta está aqui. Ah, tá. Tá bom. Agora é 100. Professor, eu tô... Pessoal, eu não quero ter a experiência desagradável de alguém trocar a tolerância aqui para passar para todos os... toda alteração que você faz no arquivo M é avisada para gente. Se alguém alterar o arquivo M, que seja uma vírgula só, a nota padrão vai ser 0, tá? Professor, eu observei que quando o senhor clicar, né, todas as vezes que o senhor clicou, vai aparecendo ali a contagem de vezes, né, que foi feita a avaliação. Por exemplo, o senhor fez até agora 4. 4, é. Mas ele não mostra o log, né, para avaliar, né, as outras avaliações que foram feitas, né? Ele Não, só acho que ele mostra a perde o última log. nota. Ele só mostra a última. Eu acho que a última é que vale, mas deixa eu ter certeza disso, pessoal. Deixa eu voltar para o papel de professor. Eu coloquei esse Van der Waals aqui, ele não aparece para vocês não, aparece? Não, o meu foi quando eu criei só. Tá. Não, olhem aí agora, porque eu vou excluir ele de qualquer maneira aqui por segurança. Deixa eu ir nas configurações aqui para... Acho que é livro de notas.
Professor, a Júlia está perguntando se pode ser feito no Cocalc. Pode fazer, mas para submeter tem que ser aqui. Pode fazer lá e depois trazer para cá. Limite máximo de recurso de execução. Eu acho que não tem nenhum limite não, pessoal. Acho que o que vale é o último mesmo. Eu acho que como o segundo que tá aí, acho que só tem o limite se o senhor programar, botar o limite, no É. caso. Eu não mexi nessas configurações. Eu não mexi. Eu só fiz o script de correção. Então o que vai valer nem a maior nota, é o último envio. Eu acho que é o último envio. Deixa eu ver aqui. Ele tem um log aqui, lista de envios anteriores, ó. Nota. Eu tenho que atribuir a nota, ele propõe uma nota, mas depois eu tenho que ratificar a nota de cada um. Eu acredito que se você fizer, então, ele vai me propor a última nota que você tentou. Sim. Então suponhamos que, sei lá, a gente fez um trabalho, a gente enviou várias vezes. Aí, num deles, a gente, por algum motivo, acertou fez o trabalho por completo, conseguiu flagar um, aí a gente mexeu em alguma coisa sem querer e alterou o arquivo sem querer e não percebeu. Aí ele vai enviar a última nota como sendo 0, só que você vai ter o histórico todo de notas lá, né? Não, eu acho que eu só vou ter a última. Tá, entendi. No semestre passado eu tinha uma lista de notas que ele propôs, estava lá, 10 ou 0. E gente que não enviou. Aí eu só tinha que ratificar a nota, entendeu? Eu fazia um por um, porque aí eu conferia o programa, né? Ele tinha alguns programas que ele indicava indício de plágio, eu tenho que olhar visualmente, porque eu não vou dar 0, porque o computador está sugerindo 0. Mas, infelizmente, eu achei vários plágios mesmo, programa igual. Programação não tem igual. Tem um programa igual para fazer a conversão em temperatura. Pessoal, para fazer o cálculo de volume, vocês não vão fazer programas iguais. Tá? O detector de similaridade funciona muito bem aqui. Então, podem testar quantas vezes for necessário. Deve aparecer só a última nota aqui. Eu queria fazer o exemplo 2 aqui. Vou voltar para o papel de aluno. Como é que é o exemplo 2 aqui? É um programa muito simples também, calcula o volume de um cone. O que tem de diferente é que esse aqui tem 2 entradas. Esse aqui só tinha uma, né? Esse aqui tem 2 entradas. Eu vou copiar aqui, vou levar para lá o programa. Cone.m. Ele não deixa colar aqui, então function cone. Aí o que vai entrar de entrada no cone? Raio e altura. O que vai sair de saída? Volume. Vocês repararam que eu não escrevo V igual a 0, cone, abre parêntese, RH, fecha parêntese? Eu até saberia fazer isso aqui, porque essa função é muito simples. Mas eu estou fazendo com vocês como eu faço quando eu estou programando uma função pela primeira vez. Eu boto o nome dela, aí eu abro parêntese, eu coloco as entradas, depois eu volto aqui e coloco a saída. O volume é o quê? 1/3. Vezes a área da base, que é o quê?
vezes R ao quadrado vezes a altura. E eu salvei. Uma observação aqui, pessoal, eu estou vendo muitos programas de vocês, têm me mostrado coisas assim, um festival enorme de parênteses. Tem algo errado com isso? Não. Não tem nada de ilegal. É necessário? Não, não é. O que tem de ruim nisso? Torna o programa muito difícil para você ler. Se o programa é difícil para você ler, é difícil para debugar. Aqui eu até entendo, nesse quadrado, você pode ficar com dúvida aqui, se isso aqui não vai dar problema com a multiplicação depois. Não vai dar. Ele lê da esquerda para a direita. Então, o que ele vai fazer é multiplicar 1/3 por π, multiplicar π pelo resultado dessa próxima operação aqui, depois vai pegar esse resultado e multiplicar pelo h. Tá? Ó, executei. Corrigir. Tá? Dúvidas? Professor, Então, pode falar, Fleck. Uti. Pode ir. Tá, fala então. Pode ir no seu main, por favor, rapidão. Uhum. No meu, ali no volume calculado, tanto em cima quanto no de baixo, tá V igual a cone C. Eu posso trocar? Pode. Eu tinha feito um bug, ele não atualizou no de vocês não, né? Não sei. No meu não, pelo menos. É porque eu copiei e colei lá do outro programa aqui, então tava assim, entendeu? Eu copiei o main do outro e fui trocando, e eu acabei esquecendo de trocar o RH. Tem que colocar um RH aqui para funcionar. Deixa eu colocar o main no chat para vocês, o main correto para esse teste. Beleza, valeu. Não sei se ele vai caber todo no chat. Professor, é isso que eu ia avisar. Um aluno falou que uma aluna tinha caído da sala e estava tentando voltar, e a Júlia falou que está dando erro em algum código, em algum lugar. Vocês peguem no main, onde está cone C, troca no main cone C por cone RH. Isso tem que ser feito nos testes, né, professor? No teste É. 1 e 3. Eu corrigi o main aqui. Você está vendo que no meu está corrigido, mas eu acho que eu desconfio que quem abriu o teste antes de eu fazer essa correção vai tá com o arquivo antigo já. Uhum. Professor, minha dúvida era, tipo assim, se eu correr de eu estar no meio do trabalho, tô fazendo trabalho, e tipo, eu abri, criei, tô quase acabando, e por algum, sei lá, aí eu tô salvando o arquivo. Só que, sei lá, o AVA cai, o meu PC descarrega, ou acaba a internet aqui de casa. Se quando eu voltar para o AVA, o meu arquivo vai estar lá ainda. Olha, não, ele aparentemente salva. Ó. Se eu sair daqui, voltar lá, editar, o meu cone está aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir agora o arquivo cone. Salvei. Vou voltar lá no exemplo agora. Editar. Ele não está mais lá, tá vendo? Entendi. Professor, a minha dúvida era, é que o senhor falou que o volume dos trabalhos, né, não tem como ser igual. Mas a gente pode usar, mas se a gente usar o mesmo método, o método é igual, só que o resto não, seria isso? Olha, se você calcular o volume lá no Van der Waals pela biseção vai dar um valor, pelo ponto fixo vai dar outro valor, pelo Newton vai dar outro valor. Se você trocar a tolerância do Newton vai dar outro valor. Se você usar um chute inicial de um jeito, vai dar um valor. Se usar outro chute inicial, vai dar outro. A questão é o seguinte, esses dois números são iguais? Não.
mas até a terceira casa decimal eles são iguais, né? Sim. O que vai variar, o que tem que variar de um método para o outro que você usar é algo pequeno, entendeu? Aham. No trabalho de vocês eu até admito coisas mais grosseiras, tipo 1.31, 1.29, tá valendo. Não pode isso, tá? Entendi. Professor, pode ir no seu teste 2 do seu main, por favor? Porque não dá para copiar o seu negócio lá. Ah, tá. Deixa eu copiar aqui. É porque eu não sei o que está acontecendo. Esse erro que a Júlia mandou aí no chat, eu acho que é porque na parte do correction, o volume de referência está dividindo por 0. Aí tá dando um erro. A correction também tinha um bugzinho. Corrijam a correction lá, tá aqui, ó. Beleza. Professor, mas quando você atualizar esse negócio lá, tipo, você tá alterando agora. Quando você atualizar isso, já não vai estar. Vai estar Eu o achei bug que desfeito? tava. Eu achei que Depois? já ia estar atualizado para vocês, mas pelo visto não. Não vou tentar ver aqui se atualizou. Eu vou fechar aqui e vou tentar atualizar. Pra ver se Já vai. está atualizado há muitas semanas. Eu percebi esse bug lá no início do curso. Alguém me alertou. Ah, então acho Se que não não tá, atualizou muito. não vai atualizar. Infelizmente, vocês vão ter que atualizar na mão. Peço desculpa pelo bug, mas programação sem bug não é programação. Aonde é que eu corrijo, professor? Eu não entendi. Onde Não é que tem, quando muda? vocês vêm aqui no teste, tem a função main e tem a função correction. Aham. Troca isso que está aqui no seu, por isso que eu coloquei aqui no chat agora. Ó. Ah, tá bom então. Tá bom, obrigada. Ó, a função correction está aqui. E lá no main, vocês vão ver o seguinte, vai estar ali V igual a cone C, porque eu copiei esse arquivo main do outro, entendeu? Você troca o C por R, vírgula H. Professor, tem outro erro também, que no meu tava dando. O teste 1 tá flag 1, no teste 2 tá flag 1 também, e tinha que estar flag 2. Corrijam, por favor, então o flag também. Aí agora foi. Isso é porque eu peguei o teste 1, copiei para fazer o teste 2, entendeu? Professor, como que cria aquele icone.m? Você vem aqui nesse sinal de mais, vai abrir essas ferramentas aqui. Você vem aqui, novo arquivo. Cone.m. Valeu. Ele vai criar um cone.m aqui. Eu queria pedir um favor para vocês. Eu comecei a fazer esse tutorial aqui esse semestre, então ele ainda está muito modesto, tem poucos exemplos. Eu gostaria que vocês me sugerissem exemplos. Ah, faz uma função que faz isso de entrada e isso de saída. Vocês podem me dar ideias disso, são super bem-vindas, tá? Dá para Podem fazer dar ideias tipo, agora, podem me dizer nas próximas aulas, por e-mail. tipo um volume de uma caixa d'água, com 3 entradas e a saída o volume. A gente está pensando muito em volume por causa do trabalho, né? Mas o próximo semestre o trabalho vai ser diferente. Então, pense em vários exemplos. Pode mandar isso da caixa d'água, me manda a ideia por e-mail, por favor. Mano, depois eu mando. Só uma observação, gente. A Júlia falou aqui no chat que tem que ajeitar o flag 2E3 também, caso alguém não tenha visto. Pessoal, no arquivo main aqui tem mais uma correção. Aqui no teste 1 é flag 1. No teste 2 tem que ser flag 2. E no teste 3, flag 3, tá? Professor, ela falou que a flag é no main. Eu não sei exatamente o que é. É no main. No arquivo main.m,
Você vê aqui teste 1, no final do teste 1, tem uma linha que está flag 1 igual a correction. No teste 2, no script de vocês deve estar assim, ó. Deve estar flag 1. Você vem aqui e bota flag 2. E aqui flag 3, tá? Professor, você pode repetir essas mudanças? É que eu estava fazendo a do correction, aí eu não tinha visto. O main de vocês deve estar aparecendo assim, como está esse aqui. Aqui no teste 1, você deve ter volume calculado, cone C. Deleta esse C, coloca R,H. E salva. Depois você vem no teste 2, você novamente vai fazer R,H, salva. Depois você vem aqui embaixo, no teste 2, está flag 1, deveria ser flag 2. Aí salva. Professor, o meu tá dando um único flag igual a 0, tá certo? Espera aí. Eu não estou falando valor, estou falando corrigir aqui. Aí depois você vem no teste 3, R,H, troca o flag aqui para 3 e salva. Se você fizer isso, o seu script main está correto agora. Valeu, professor, obrigado. Na função correction, qual é a correção que tem que ser feita? Deve estar assim para vocês. Não é? A questão é que um valor de referência ali é 0, aí vai dividir por 0, vai dar erro. Então você faz o seguinte, você bota aqui, ó, nesse denominador aqui, do if, você coloca um mais EPS aqui. Isso vai resolver o problema. Foi, pessoal? Foi, professor. Eu queria aproveitar essa parte final da aula, a gente podia discutir outros exemplos. Tem algum
exemplo computacional que eu fiz em sala que vocês ficarem em dúvida, que eu posso fazer aqui? Professor, Uhum. eu queria, se o senhor pudesse, fazer um exemplo que usa duas funções, só que no final, quando a gente roda o programa com um arquivo, por exemplo, trabalho, um para bisection e um para van der Waals, ele retorna o valor de V. Mas se eu botar os dois no mesmo programa, ele calcula, só que ele não me retorna o valor de V na página principal, igual se eu separasse. Aí eu queria saber como é que faz. Vamos voltar no exemplo aqui do van der Waals. Eu criei uma função aqui, gás ideal. Essa função está fazendo o quê? Está fazendo o que a minha van der Waals estava fazendo, né? Ela calcula o volume pelo gás ideal aqui, não é? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou chamar essa minha função aqui dentro. Isso aqui é uma função para calcular o volume pela equação de van der Waals, está vendo? Isso aqui é uma função para calcular o volume pela equação do gás ideal. Eu estou chamando essa função do gás ideal aqui como se fosse uma ferramenta dentro do van der Waals. Vamos pensar aqui. Van der Waals. Tem uma função, né? Isso aqui é outra função. Essa função aqui chama essa. Ela passa o quê? P, T e N para essa. Essa aqui devolve para ela o quê? O volume. Aqui o usuário entra o quê? P, T, N, A e B e devolve o volume. Agora, como é que essa van der Waals está fazendo isso? Ela tem uma tarefa aqui dentro que é calcular o volume. Ela está chamando essa função aqui que devolve o volume para ela. No programa de vocês, quem que vocês podem fazer aqui? Vocês podem usar o Newton aqui dentro como uma ferramenta. O que você precisa passar para o Newton? F, F', o que mais? Tol, max e ter, e está faltando um ingrediente. Qual é? O que você precisa passar para o Newton? Chute inicial. Que aqui eu vou chamar de V0 porque é um volume inicial, né? O Newton vai te devolver o quê? O volume. Você tem que programar a equação do van der Waals, a derivada dela, definir uma tolerância, um máximo de iterações e um chute inicial, e ele faz isso, entendeu? Aqui você poderia, em vez de gás ideal, Newton,
Só que todas essas entradas aqui têm que estar definidas aqui em cima. Tá? Eu estou dando Newton como um exemplo. Vocês podem usar bisseção, pode usar ponto fixo, tá? Qual a tolerância? Qual é o máximo de iterações? Você escolhe. Agora, vocês viram que no Newton, o Newton, a resposta dele depende do chute inicial, né? Se tiver múltiplas soluções, né? E pode também não convergir se você der um chute inicial ruim. Você tem que pensar muito bem aqui como dar um chute inicial, tá? Tanto no caso do Newton quanto a iteração de ponto fixo. Outra coisa, você não precisa programar necessariamente uma função auxiliar. Você pode fazer aquele laço do Newton aqui dentro. Você pode fazer o código do Newton dentro do van der Waals, se você quiser fazer uma única função, entendeu? Não tem problema nenhum quanto a isso também. Eu vou deixar vocês fazerem do jeito que vocês acharem melhor. Então, era isso que eu queria saber. Quando a gente programar o corpo do método de iteração ali na função, pelo menos no Octave, tem aquela parte lá na esquerda, onde saem os valores. E aí, quando eu boto o corpo do método de iteração programa em uma só aba, o valor do volume sai lá naquela parte da esquerda, só que com resultado de ANS. Não sai ali no meio, V igual ao valor e o ANS embaixo. Eu não entendi, peraí. Vamos dizer aqui que você pegou isso aqui. Colocou aqui. Primeiro, aqui vocês não vão precisar do printf, tá? Se você exibir na tela, vai dar erro. Você vai precisar definir todas essas variáveis que estão aqui dentro disso, aqui para cima. Tá? O que é x0 aqui, você pode chamar de v0, de volume, ou pode chamar de x também, não tem problema. Desde que no final você faça v igual a x0, por exemplo, v igual a x_nil, por exemplo. Tá? Tem outras coisas aqui na função do Newton, né? Que eu não copiei. Tá, vamos copiar literalmente aqui. Se vocês copiarem aqui o Newton assim, o que está faltando para executar aqui? Se eu executar isso, vai dar erro. Quer ver? Ó? P não está definido aqui. Vou dar um ponto e vírgula aqui. Ó, tol não está definido. Você tem que vir aqui e dizer, eu quero tol igual a tanto. Esse tol aqui não, né? Max e ter igual a tanto. Vocês têm que fazer isso, tá? Pode repetir essa parte, professor? Todas essas variáveis que estão aqui, tá vendo? Tol, max e ter, vocês têm que definir elas. No Newton, elas são passadas como entrada, não é? Aqui, se você não está passando como entrada, você tem que atribuir um valor a ela aqui em cima. Senão, ó, vai dar esse erro aqui, ó. Tol não está definido.
Professor, então no trabalho não precisa do fprint? Não, não precisa e não pode, porque o fprint vai me mostrar a informação na tela. A única coisa que você pode mostrar na tela é o flag igual a 0, tá? Senão o script de correção dá erro. Tá bom. Isso fica para vocês pensarem como fazer, tá? Eu acho que desmistificou um pouco o trabalho, tá mais claro agora, pessoal? Melhorou um pouquinho a situação, professor. Deu uma melhoradinha. Vou dizer que ficou, caraca, zero. Eu também não posso, eu programador tenho que deixar nada, vocês mas... quebrarem a cabeça. O trabalho é para vocês pensarem também, tá? Eu sei. Professor, a gente pode utilizar o for também, ao invés do while? Pode. Desde que você faça uma interrupção do for quando tiver o critério de convergência adequado, pode fazer sim. Você pode implementar como você achar melhor, desde que funcione, tá? Tá bom, tranquilo. Obrigado. Programação é assim, você tem infinitas maneiras de fazer uma coisa. Eu gosto de dar o seguinte exemplo, fazer a seguinte analogia. Eu vou escolher aqui como tema sorvete de morango e vou pedir para vocês escreverem uma redação sobre sorvete de morango. Vocês acham que 2 de vocês vão escrever a mesma redação? Impossível. Eu escrevo uma redação de 30 linhas sobre sorvete de morango. Se eu pegar 2 redações com nomes de alunos diferentes, iguais, o que aconteceu? Eles conversaram. É impossível você fazendo sozinho, sem se comunicar com o outro, 2 pessoas. Impossível não é. Mas você concorda que é extremamente improvável que 2 pessoas escrevam um texto de 30 linhas iguais, com as mesmas palavras, um texto idêntico? É praticamente impossível. Professor, se 2 programas estiverem escritos exatamente igual, é porque teve conversa. Tá? É impossível 2 programas. É possível um programa de 2 linhas ser igual. Um programa de 30 linhas de programação nunca é igual. Oi, Mariana, pode falar. Eu tenho dúvida em relação ao código do método de iteração. Se a gente também tem que criar um novo ou se a gente pode usar o seu mesmo. Vocês podem usar o meu, não tem problema, mas vocês têm que tirar o fprintf. Senão não vai passar no teste, tá? Tudo bem, professor, obrigada. Mas de qualquer maneira, vocês vão ter que programar ele porque o ambiente não aceita você copiar e colar. Sim. Professor, no caso, se for usar o método de Newton dentro da plataforma lá, joguei o método de Newton, tem algum risco de, tipo, ele, mesmo estando certo, dar algum bug na formatação do método de Newton e dizer que está errado? Não, se o método está certo, está calculando a resposta adequada, né? Se você programar ele correto, usar o chute inicial adequado, usar uma tolerância adequada, ele vai pegar uma resposta boa. Então sempre vai se dar não flag passar igual a no 0. teste, se não passar no teste, ou é porque você programou errado, ou, por exemplo, você está exibindo alguma coisa na tela, que não deveria, não tem que exibir nada na tela, tá? São as formas de não passar no teste. A única forma de não passar no teste, se estiver toda a programação correta, é você estar exibindo informação na tela. Mas então, muito cuidado, sempre coloca ponto e vírgula depois de cada atribuição de variável, tá? Tranquilo. Mas ainda corre o risco de, mesmo eu estar fazendo certo, na hora que eu jogar o arquivo para Octave, ele dá algum, tipo, mesmo a plataforma dando que, tipo, não teve nenhum erro, na hora que eu jogar, ele vai, tipo, ele pode ter uma... Se você imprimir na tela, ele vai te dar um erro, ele vai te dar uma mensagem de erro. O que eu estou dizendo Não, que não não tem é erro é o cálculo, entendeu? Você fez o cálculo correto, mas ainda está tendo uma mensagem de erro. Uma razão bem comum para isso é você estar exibindo mensagem, você está exibindo as contas na tela. Não é nem isso que eu tô falando, pessoal. Eu tô falando em relação a, tipo, eu fiz ali e passou na plataforma do coisa. Tá dizendo que não tem erro. Flag igual a 0.
Aí os testes, fez um teste, passou o teste. Quando eu for jogar para rodar o programa no Octave mesmo, corre risco dele dar, tipo, um valor, sei lá, Não, diferente do que o esperado. Não, se por ele causa do passou no chute, né? teste, se ele passou no teste, ele tá dando um valor adequado. Ah, tá. Porque eu fiquei com medo de, tipo assim, eu vou fazer o programa certo, só que, sei lá, o meu chute inicial foi, tipo, muito fora da curva e eu, mesmo dando certo Se você der um chute inicial muito ruim, ele não vai passar no teste. Não vai passar no teste, não? Não, e eu vou adiantar para vocês. São pouquíssimos valores de chute inicial que vão passar no teste. Vocês vão ter que pensar em como dar um bom chute inicial. Tem uma dica lá no enunciado do trabalho como fazer isso. Professor, era isso que eu ia comentar, essa dica que o senhor deu lá no trabalho. Aí eu ia perguntar se pode seguir ela. Pode, não deve. Tá. Qual é a dica? É calcular o volume inicial pela equação dos gases ideais. Fazer o fazer isso chute, aqui. né? Você começa usando a equação dos gases ideais, ele vai te dar um volume que não é o volume que você mede no laboratório. É uma previsão ruim. Você faz, então, depois a equação do Van der Waals, você usa para refinar esse valor que a equação dos gases ideais obteve. Tá? Você faria aqui isso. Ó. O seu V0 é dado pelos gases ideais. Então eu posso jogar os dois no mesmo programa para, tipo, ter o chute inicial e o chute inicial e já jogar direto no Van der Waals? Deve. Então. Porque é o seguinte, se você usar um chute fixo, você vai fazer 5 testes ali. Possivelmente, você chutou um valor de volume lá, volume igual a 1. Ele vai passar em 1 ou 2 testes, mas ele vai falhar em vários, entendeu? Ele só vai acertar todos se você usar sempre a equação dos gases ideais para dar o chute. Professor, então mesmo o flag dando 0 não significa que o meu chute inicial foi bom? Não, se o flag der 0 em todo, se o flag der 0 é porque você passou em todos os testes. O seu chute inicial foi bom. Mas eu te garanto o seguinte, se você der um valor, o chute inicial ali, um valor arbitrário, ele vai passar em alguns testes e não vai passar em todos. O teste foi concebido com isso, para ser um intervalo de volumes tão grande que nenhum chute inicial fixo vai funcionar. Eu tava pensando, tava em dúvida nisso, se eu podia atribuir qualquer valor fixo ou se eu tinha que usar algum método específico para dar um chute inicial. Por isso que eu perguntei. Vocês lembram que a gente discutiu na aula passada e vocês não se conformam de não ter uma regra geral para definir o chute inicial? É um inconformismo natural e esperado do aluno, né, nessa fase de formação, quando está vendo essa ideia de método iterativo pela primeira vez. Não existe método geral, mas existem certas boas práticas que funcionam na maioria dos casos, mas não funcionam em todos. Por exemplo, num problema de física, quando você quer resolver uma equação assim, não linear, uma boa prática é o seguinte, olha, essa equação aqui, ela é usada para corrigir a previsão onde essa outra equação, que é a dos gases ideais, falha. A equação dos gases ideais falha no cálculo do volume, nessas condições de pressão e temperatura que estão aqui, mas ela também não dá um valor absurdamente longe. A gente viu aqui naquele teste, que é 0,53, quanto que a equação dos gases ideais está dando aqui? Ó. O valor é 0,53. O gás ideal aqui está dando quanto? Aqui é V0 e V. Gases ideais aqui está dando 0,61. Qual é a distância entre esses dois números? 0,08. Então, ó, 0,53, 0,61. Não é algo absurdo. Algo absurdo é 0,53 está dando 4. Entendeu? Se você chutar no palpite, provavelmente você vai dar um chute absurdo, né? Como é que dá um bom chute? Nesse problema aqui, a gente sabe que tem uma equação que não dá uma resposta tão boa, mas não dá um valor tão longe da resposta. Você usa essa equação para definir o chute inicial. Tá? É uma equação fácil de resolver.
Nesse tipo de problema em geral, você sabe qual é a regra que eu sigo normalmente? Funciona muitas vezes, funciona em 60% dos casos que eu lido. É a equação não linear, né? Eu pego todos os termos não lineares da equação, jogo fora, resolvo a equação linear que fica e uso essa solução para dar o chute inicial. Eu costumo fazer assim. Por exemplo, é uma equação constante mais x ao quadrado mais x ao cubo. Eu jogo x ao cubo fora, eu jogo x ao quadrado fora, eu pego constante x e resolvo a equação do primeiro grau. Eu uso a solução dessa equação do primeiro grau para dar o chute. Ficou claro ou não? Imagine que a gente vai usar... Essa é a equação que eu quero resolver. Com o Newton, por exemplo. O que eu faço aqui? O que é não linear aqui? A não linearidade está aqui, né? É o termo quadrático que o termo cúbico, não é? Se eu não tivesse esses dois caras aqui, a equação seria linear, não é? O que eu faço? Eu jogo esses dois caras fora. Qual é o meu chute inicial aqui? Professor, Isso não é um teorema, isso aqui não funciona sempre. Mas isso aqui funciona muitas vezes, tá? Então é uma certa regra de ouro que eu uso. Professor, eu poderia fatorar, então? Tipo, fatorar não. Eu podia reduzir os binomes de Newton para diminuir isso daí. E já pegar, tipo, sei lá, se for uma equação do segundo grau. Tipo, ao invés de 2x, eu poderia A jogar equação do naquela... segundo grau você tem fórmula, né? Fácil. Você não precisa fazer numericamente, né? Mas tá, se fosse x ao quadrado... Vamos ver. Tem que tomar cuidado, por exemplo, nessa daqui, essa regra não funciona, tá vendo? Fica menos 1 igual a 0. Agora, se a equação do segundo grau for essa daqui, quais são as raízes dessa equação? Um e 2, né? Se eu seguir essa regra que eu falei aqui, qual o chute inicial que eu vou ter? 2/3. Onde é que está o 2/3? Tá por aqui, né? Se eu der um chute inicial aqui, ó, ele vem rapidinho para essa raiz, tá vendo? Ah, qual o valor que eu vou chutar? 40. 40 está aqui, está longe a beça da raiz. Tá vendo? professor, o senhor me ouve? Tô ouvindo. A Bárbara está perguntando, que ela diz que ainda não entendeu, né? Ela vai ter o volume do laboratório e o ideal, né? E o programa ele quer referir o quê? É o seguinte, o programa Van der Waals, ele calcula o quê? Você dá pressão, temperatura, número de moléculas e duas constantes, ele calcula o volume. Para calcular o volume, vamos no enunciado do trabalho. Para calcular o volume, ele tem que resolver essa equação aqui, que é a chamada equação de Van der Waals. Ela é uma modificação da equação dos gases ideais que corrige um certo desvio na pressão e um certo desvio no volume, que é observado no laboratório. É um desvio com relação à previsão da equação dos gases ideais. Você faz uma previsão de volume com essa equação aqui, dá um valor. Você vai no laboratório e mede e dá um valor bem diferente.
Então, com essa correção aqui, isso você consegue fazer previsões mais próximas do que está no laboratório. Para resolver essa equação aqui, você pode usar ou bisseção, ou ponto fixo, ou Newton. Vou deixar vocês escolherem, tá? Se for ponto fixo ou Newton, você tem que dar um chute inicial. O que acontece se você der um chute inicial ruim? A iteração não converge. Converge para a solução errada. Então, você tem que escolher como dar um bom chute. Você pode calcular o volume por essa equação aqui de cima, dos gases ideais, não é? Ele não é um volume acurado, mas ele também não é um valor absurdo de volume. Ele deve dar mais próximo... Essa equação aqui deve dar um volume mais próximo dessa que um chute que você imagine, tire da sua cabeça arbitrariamente. Entenderam? Então, a forma de dar um bom chute é com essa equação aqui. Ficou claro? E vocês podem testar se está funcionando com esses valores aqui da tabela, que tem as entradas e tem o valor da saída. Ô, professor, eu vou pegar aquela fórmula, né? Vou aplicar na qual eu escolher, se vai ser Newton ou mais. E isso vai ser, tipo, na plataforma que eu escolher, né? Se vai ser no Cocalc, etc. Aí eu faria o teste com as tabelas. Depois disso, eu pegaria o projeto que eu fiz e jogaria para fazer o teste no trabalho no AVA. Você vai fazer isso aqui no Cocalc, por exemplo. Vai testar aqui. Depois você vai vir aqui no AVA. Editar. E vai ter que criar o de vocês, né? Sim. Esse, no caso, você clicou no exemplo 1, mas eu vou no trabalho, né? Trabalho 1. Trabalho, é. Vamos lá no trabalho, peraí. Você vem aqui em trabalho 1, LVP trabalho 1, editar, e está aqui o Van der Waals. Você vai vir aqui, ele vai estar assim, né, sem nada. Você vem aqui, criar um novo arquivo. Repara que aqui ele deixa criar um outro arquivo. Por exemplo, se eu quiser usar bisection. Se você quiser criar um bisection auxiliar, aqui pode. Ele deixa fazer até 2 arquivos aqui nesse trabalho. Tá? Professor, o Iago, ele disse que tentou fazer pelo ponto que o teste passou em todos, menos no último, né? Que ficou um pouco maior do que o valor de referência. Ele tá... Por que isso deve ter acontecido? Será que foi a tolerância? Isso quem tem que responder são vocês. Eu não vou responder porque isso é uma coisa que eu quero que vocês exercitem o senso crítico no trabalho, tá? Tem uma outra... Eu vou dar uma dica aqui. Eu deixei vocês usarem qualquer método, não foi? Vocês podem, se vocês trabalharem muito, vocês conseguem resolver isso com qualquer método. A questão é o seguinte. Existe um dos 3 métodos que é muito mais vantajoso que os outros 2. Tá? Eu não vou dizer que é aquele que tem o nome de uma pessoa. O Newton é muito melhor do que os outros 2 para esse tipo de problema. Dá para fazer com os outros 2, dá. Agora, se você quer ter menos trabalho, é o Newton. Qual vai ser a dificuldade da bisseção? Alguém consegue dizer? Dá para fazer. Acho que definir os intervalos. Definir o intervalo. Você tem que ter um intervalo. O intervalo tem que conter o volume correto, né? Você vai fazer 5 testes aí com volumes bem distintos. Então, você vai ter que ter um intervalo gigantesco. Já que você não está dando intervalo de entrada ali,
Você vai ter que ter um intervalo gigantesco para poder capturar todos esses volumes com um único intervalo. Entendeu? Qual a dificuldade do ponto fixo? E que também é uma do Newton. Chute inicial? Chute inicial é uma, mas o ponto fixo tem uma dificuldade adicional além do Newton. O Newton, o principal problema, o único problema grande que vocês vão ter com o Newton é escolher bem o chute inicial. Ponto fixo pode ter um outro problema. Não é tolerância, não. O caso tem que escolher uma tolerância razoavelmente pequena, suficiente para passar no teste, mas não é esse. A gente viu que o ponto fixo pode convergir muito rápido e pode não convergir, não é? Você pode construir uma iteração de ponto fixo ali que não converge. Ou que converge muito devagar, mais que o máximo de iterações. O Newton, se for bem feito ali, ele converge muito rápido. Se convergir, a resposta não batia, ele não convergiu para a raiz correta. Tá? Ou você escolheu uma tolerância grosseira demais. Pode ser também. 10 a menos 2 para esse problema, pessoal, é uma tolerância muito boa. Não precisa botar 10 a menos 9, não, tá? Pode ser 10 a menos 2. Ô, professor, você indica fazer esses testes de tolerância dos valores antes de lançar para testar no trabalho no AVA, né? Sim. Beleza. O trabalho foi pensado para vocês exercitarem isso, a influência dos parâmetros na solução. Professor, o Matheus perguntou sobre a derivada que tem no roteiro do trabalho. Essa derivada é caso a pessoa escolha fazer o método de Newton, isso. Newton, o Newton é o único que precisa de derivada, né?